Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Além do Jaleco. Hoje estamos aqui com a doutora Mirelle Rodrigues. É um prazer ter você aqui, doutora. Prazer foi meu, o convite de vocês. Bom, doutora, primeiro eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, por que você decidiu seguir a sua especialização, para o pessoal de casa te conhecer um pouquinho mais. Joia. Ao contrário do que todo mundo pensa, né, quando entra na faculdade de medicina, muitos já entram achando que tem alguma especialidade definida. Eu não tinha ninguém na família, exceto uma tia que era médica e era pediatra, e eu tinha consciência de que pediatria eu não iria fazer. Então, quando foi no quinto para o sexto ano, eu comecei a ter interesse na área, apesar de que na faculdade a disciplina que eu tive de psiquiatria ela não foi assim a fundo, né? A gente teve uma parte prática, mas é muito diferente da vivência da residência médica. E aí eu tinha uma colega que ela tinha alguns problemas, eu não sabia o que era, mas eu me via na condição de querer ajudá-la. E aquilo ali foi despertando em mim, eu falei, nossa, se eu consigo ajudar sem ser profissional, um caso que é tão grave, eu pensei, se eu tiver a instrução técnica, o conhecimento necessário para poder ajudar mais pessoas, eu vou fazer isso e vou fazer muito bem feito. Então, eu comecei a olhar para a psiquiatria com outro olhar. Eu comecei a sentir compaixão, empatia e ver como a vida da pessoa que tinha algum transtorno mental, como a vida da pessoa que tinha alguma dificuldade, ela era sofrida. E aquilo ali me despertou para poder entender além daquilo que era dito. E foi a partir daí que eu comecei a ter interesse, foi do quinto para o sexto ano da faculdade. E engraçado porque, assim, a contragosto de muita gente, né, da família, todo mundo assustou muito quando eu falei que eu ia fazer psiquiatria. Eu deixei para comunicar, assim, na véspera das provas de residência. E todo mundo, nossa, Mirelle, mas você podia fazer alguma coisa mais leve. E eu não me enxergava fazendo outra coisa. Acho que hoje eu falo isso, né, eu não me vejo fazendo outra coisa que não seja a psiquiatria. Gosto de outras áreas dentro da medicina, mas eu realmente me encontrei dentro da psiquiatria. É muito bacana. E o que te motiva hoje a atender a paciente, o paciente? É a mesma coisa desde o início? Eu acho que hoje, com a maturidade, com o tempo de experiência que a gente tem, né, nas diferentes propostas de trabalho que eu passei ao longo da minha jornada, eu sou psiquiatra faz muitos anos já. Hoje o que me move assim é o meu propósito. Eu entendi que ajudar a pessoa a ter uma vida transformada através da mudança da mentalidade, aquilo ali fazia sentido para mim. Então, foi mais do que poder estar no consultório, atendendo. Hoje eu trabalho só no consultório, eu saí de todos os outros empregos. E eu vejo que, assim, o mínimo, às vezes uma coisa tão pequena que você faz na vida da pessoa, às vezes um direcionamento que você dá, uma coisa que você ajuda a pessoa a tomar uma decisão, que você auxilia a pessoa a ter clareza na formação do pensamento dela, ou estrutura uma mudança de comportamento na vida da pessoa, aquilo traz um impacto muito grande, não só na vida do paciente, mas no ecossistema no qual ele está inserido, né? Na vida do esposo, da esposa, dos pais, dos filhos. Então, são muitas pessoas que são impactadas por conta de uma pessoa que muitas vezes decide pagar o preço e fazer um tratamento. Uhum. Então, aquilo fez sentido para mim. Eu falo que, assim, se tivesse um paciente que tivesse a vida transformada, eu faria tudo de novo. Nossa, muito bacana, doutora. Entrando um pouco ali na parte de ansiedade. Hoje em dia é um tema muito comentado, né? Como que a gente consegue diferenciar uma ansiedade normal, vamos dizer assim, né? Vou dar um exemplo na época da escola. Vai ter o passeio, nem dormia direito, a criançada ficava, né? E uma ansiedade ali que é um transtorno de fato ali que precisa de um acompanhamento médico. O que a gente tem que entender é que, assim, eu brinco que todo mundo que entra no consultório é ansioso. A diferença é como a gente lida com a ansiedade. Ao contrário do que muita gente fala que a doença do século, né, o mal do século é a depressão, eu acredito que nesta geração, né, assim, nos últimos 5, 10 anos, o que a gente tem visto é um aumento considerável da ansiedade mesmo. Como que eu vou diferenciar o que é normal? É normal eu ficar ansioso para uma viagem, é normal eu ficar ansioso para um evento, é normal eu ficar ansiosa para poder dar uma palestra. A gente cria aquela expectativa, né? Aquilo desperta na gente algumas reações físicas, mas aquilo não dura. A partir do momento que você passou aquela experiência, você tem uma sensação boa, de alívio, você não sente mal-estar. O que difere do transtorno, que o transtorno já é uma condição no qual o indivíduo ele tem a doença e que precisa de tratamento, é que
A ansiedade ela acontece todos os dias por pelo menos 6 meses. E isso vai trazendo prejuízo na vida da pessoa em outras esferas da vida. Pode ser no ambiente de trabalho, pode ser no ambiente pessoal, pode ser nas relações interpessoais. Então, aquilo ali vai desajustando a vida da pessoa e ela vai perdendo a funcionalidade dela. Então, como que eu vou entender que virou um transtorno, né? Dentro dos transtornos de ansiedade, a gente tem diferentes doenças que cursam com sintomas ansiosos. E o que vai me dar um start, tipo assim, opa, eu tô precisando de ajuda, eu tô precisando tratar isso. Esse prejuízo na funcionalidade, a manifestação dos sintomas físicos. Muitas vezes a pessoa tem a famosa batedeira, taquicardia, sudorese, às vezes tem um desajuste na função gastrointestinal, algumas pessoas sentem náusea, outras têm vontade de ir ao banheiro antes de algum evento. Então, isso tudo é o corpo respondendo à ansiedade. E isso também traz prejuízo na vida da pessoa. Então, a pessoa vai precisar tratar isso aí. Perfeito. E aí, doutora, entrando num outro ponto, né, que é a parte da depressão, como diferenciar uma tristeza que a pessoa tem ali no dia a dia, né, no decorrer Uma ali tristeza normal. e também de algo ali, uma tristeza mais profunda que pode se tornar até uma depressão. A depressão, ao contrário do que as pessoas pensam, o simples fato de a gente ficar triste com questões pertinentes, a gente já escuta falando, fulano está depressivo. E muitas vezes não é isso, né? Para eu entender que a depressão ela é uma doença séria, que ela traz muitos prejuízos também, os sintomas dela são persistentes. E ao contrário do que as pessoas pensam, não é só a tristeza, a pessoa ficar ali naquele humor melancólico, chorando, naquela labilidade emocional. Às vezes, um outro sintoma que é muito comum que a gente observa é a questão da anedonia, que é a perda de interesse, a perda de prazer em fazer coisas que antes fazia e que gerava muita sensação de bem-estar. Então, a pessoa ela começou, ela jogava bola. E aí, de repente, ela, não estou mais dando graça em jogar bola. E isso vai persistindo. Esses sintomas depressivos, eles têm que ter, pelo menos, ou um humor depressivo, ou essa perda de interesse, que é essa anedonia, por pelo menos 2 semanas, e mais alguns outros critérios que a gente leva em consideração, que é a mudança no padrão do sono, a mudança no apetite. Algumas pessoas podem ficar mais agitadas, outras podem ficar mais parada, mais lentificada, como se o corpo tivesse lentificado, a mente tivesse lentificada. Alguns ficam mais irritados. E aí tem os casos mais graves, que é quando o paciente ele tem a ideação suicida, né, muitas vezes com planejamento, e aí já entra numa esfera mais profunda do transtorno depressivo. Agora, uma tristeza normal. Vamos supor, eu tinha um evento e aconteceu um imprevisto muito ruim de urgência e eu não pude participar. Isso pode me deixar triste, mas essa tristeza ela tem que ser proporcional à minha vivência e ela não pode ser persistente. Se ela começar a persistir, passou 2 semanas e eu ainda estou muito triste, eu estou perdendo a minha funcionalidade, eu não estou conseguindo fazer as coisas que antes eu fazia, estou perdendo a graça, o interesse na vida, já tem alguma coisa errada. E aí já é um sinal para a gente poder ficar alerta. Porque hoje, como existe o estigma, né, da depressão, as pessoas que sentem que estão adoecendo, muitas vezes elas não partilham isso com outras pessoas. Elas vão achando que está tudo bem, que vai passar, e vai passar, e vai passar. E quando vê, já se passou muito tempo e já tem os critérios da depressão. Então, eu falo que ao mínimo sinal, assim, que você já percebeu que o negócio está durando mais do que o comum, já é um sinal de alerta para a gente poder ficar atento aí e ver a necessidade de fazer um tratamento. Com certeza. Doutora, você acredita que ainda existe um preconceito ali para procurar um tratamento psiquiatra? Muitas vezes as pessoas acabam até demorando até para chegar até você e aí, consequentemente, poderia ter resolvido ali de uma maneira muito mais rápida, muito mais fácil do que no estado que ela chega no seu consultório, por exemplo. Sem dúvida. Sem dúvida, eu acho que ainda existe muito preconceito. É interessante porque eu atendo em 2 estados, né, presencialmente. Eu atendo no Brasil todo, mas em 2 estados presencialmente. E você vê que a cultura de um estado para o outro muda. O jeito como as pessoas encaram o tratamento muda. O jeito como as pessoas encaram a necessidade do uso da medicação muda. E assim, eu acho que é uma questão de psicoeducação. O psiquiatra, o paciente psiquiátrico, ele ficou estigmatizado como louco, maluco. E não é isso.
Hoje em dia, quando a gente entende, né, o que é um tratamento psiquiátrico, que a gente entende que a gente é um ser humano integrado, que é mente, corpo, espírito, e que a gente precisa funcionar em perfeita harmonia, e que qualquer mínima coisa, um fator estressor, pode ser o gatilho para uma doença mental, a gente consegue entender que existe sim a necessidade de um tratamento. Porém, quando você está doente, quando você sente alguma coisa e você vai partilhar com alguém da sua confiança, você fala, eu estou me sentindo meio ansioso, ou, eu estou meio triste, não passa, não tem passado, eu choro por qualquer coisa, e você está com um amigo, muito amigo seu, e o seu amigo faz uma piada a respeito, o que vai acontecer? Você vai ficar constrangido. Se você procurar ajuda, muito provavelmente você não vai partilhar que você está recebendo essa ajuda. E aí, o que acontece? As pessoas, muitas vezes, por se sentirem constrangidas por pessoas que deveriam apoiá-las a procurar o tratamento, elas acabam omitindo de familiares, de amigos, até mesmo de cônjuge. Então, a pessoa ela se sente constrangida porque o outro vai tirar sarro, o outro vai fazer piada, né? E são piadas de extrema sutileza que parecem brincadeiras inofensivas. Por exemplo, já tomou seu remedinho hoje? A pessoa tá lá. Ela alterou um pouquinho, ela ficou nervosa com uma coisa que às vezes até seja pertinente. O outro que sabe que ela toma remédio fala, você tomou seu remédio? Não, você precisa tomar seu remédio, está muito nervosa, você precisa falar com o seu psiquiatra, esse remédio não está funcionando. Então, dentro da própria casa, muitas vezes, dentro do próprio contexto social da pessoa, ela sofre um bullying, um preconceito velado. E aí, essas pessoas que poderiam disseminar de forma positiva o que o tratamento psiquiátrico fez na vida dela, o que mudou, o que ela conseguiu alcançar, o que ela deixou de perder, os prejuízos que ela deixou de ter, ela não vai partilhar. Ela pode até ter os benefícios do tratamento, mas ela vai se sentir constrangida de partilhar, por medo do julgamento do outro. Então, eu falo que o Brasil, infelizmente, a gente vive numa sociedade que é preconceituosa. É preconceituosa. E a gente, como psiquiatra, a gente faz um trabalho de formiguinha, dia após dia, conscientizando, fazendo psicoeducação em cada consulta, para que essas pessoas que vão ali tenham uma mudança de mentalidade e possam, de alguma maneira, né, no ambiente no qual ela está inserida, fazer a diferença no ambiente dela. Então, hoje já tem muito disso, da pessoa que trata, ela falar abertamente e tudo mais. Mas ainda existe muito preconceito. Principalmente, eu na minha prática clínica assim, de consultório, eu falo que os homens são muito mais preconceituosos na hora de receber ajuda e na hora de procurar ajuda. Exatamente. E, doutora, entrando num ponto também do tratamento, quando que é necessário o uso de medicação? É uma coisa tão individualizada, né? Porque, assim, às vezes a pessoa ela vai para uma consulta com um psiquiatra ou ela busca muitas vezes, primeiramente, um tratamento com um psicólogo e aí o psicólogo indica para que ela passe no psiquiatra para fazer uma avaliação para verificar se existe, de fato, essa necessidade da indicação da medicação. Mas o critério é se a pessoa está em sofrimento físico ou psíquico, e se a pessoa está tendo prejuízo na vida dela, independente de qual área que for, mas eu só estou tendo prejuízo no meu trabalho. Independente disso, ela precisa passar por uma avaliação com um profissional que seja criterioso para o uso de medicação, para que ela possa ser medicada na dose correta e com a medicação correta. Ao contrário, assim, do que a gente vê por aí, que ajuda, né, a aumentar esse estigma e o preconceito, tem gente que vai no psiquiatra e sai com uma pancada, uma lista de remédio. Então, isso me preocupa. Dentro da minha classe médica, isso me preocupa porque eu vejo que, assim, às vezes, as avaliações, as anamneses, as primeiras avaliações, que é onde a gente tem que dedicar um tempo para poder ouvir, entender o que a pessoa está trazendo ali, não estão sendo bem feitas. E aí, doutora, entra num outro ponto, os medos que as pessoas têm em tomar o remédio, né? Existe aquele medo ali de, nossa, o remédio acaba me viciando, doutora. Queria que você trouxesse também a sua visão. Olha, é interessante isso, né? Porque pensar no que faz com que a pessoa tenha medo do uso da medicação, eu vou citar 3 pontos que eu acho que, assim, são cruciais. Primeiro, o medo de ficar dopado. A gente fala, eu morro de medo de tomar esse remédio e ficar dopado. E o ficar dopado, traduzindo, né, isso em outras palavras, eu tenho medo de tomar uma medicação para tentar resolver um problema e ela me trazer outros problemas. Eu perder a minha autonomia, a minha capacidade de discernimento por conta do uso da medicação.
Esse eu acho que é o primeiro medo. Todo mundo que vai no psiquiatra fala, doutor, esse remédio não vai me deixar dopado. Essa é uma das frases que eu mais escuto dentro do consultório. O segundo medo, que eu acho que é universal também, é o medo de ganhar peso. A pessoa hoje em dia, principalmente nessa vibe que nós estamos atualmente, né, das canetas emagrecedoras e tudo mais, a pessoa ela não quer ganhar peso de jeito nenhum. Então ela tá mal, mas ela ainda tem aquela preocupação em que o corpo também fique bem. E eu acho isso muito bacana, porque a gente via muitos tratamentos de antigamente, muitos remédios que tinham efeitos colaterais, e um dos efeitos colaterais, de fato, era o ganho de peso. Então, você melhorava a saúde mental da pessoa, e muitas vezes isso trazia um quadro de obesidade, sedentarismo, não a medicação trazer o sedentarismo, né? Mas a pessoa ficava obesa e ela acabava juntando ali com os hábitos ruins e você cria um outro problema, porque a obesidade é uma das coisas que mata também. Então, esse é o segundo ponto que eu acho que talvez empatado ali com o terceiro ponto que eu vou citar, que também acho que é muito, muito, muito preocupante para a maioria das pessoas, é a perda de libido ou a impotência sexual. Esse é o terceiro ponto que faz com que as pessoas não tenham uma boa adesão ao uso da medicação, ou que muitas vezes tenham receio de começar a tomar porque alguém falou que tal medicação pode deixar a pessoa sem libido, pode deixar a pessoa com dificuldade para ter ereção, para ter relação sexual. Então, eu acho que são os 3 principais pontos que fazem a gente pensar com critério na hora de estabelecer um tratamento, porque se você usar uma medicação que seja boa, mas que ela dê um desses 3 efeitos colaterais de cara, se o paciente não estiver muito bem orientado, muito provavelmente ele não vai voltar, ele vai parar o remédio e ele não vai procurar outro profissional para poder tratá-lo. É verdade. E aí, doutora, pensando nos hábitos, quais são os hábitos que têm o maior impacto positivo na mente das pessoas? Nossa, eu vou falar o hábito principal que eu acho é o sono. A questão do sono, a gente está numa demanda de poder explicar sobre o que é a importância do sono para as pessoas, porque hoje as pessoas têm dormido cada vez menos, com um sono de pior qualidade, poucas horas, um sono não reparador, e achando que isso é normal. Ah, eu sempre dormi pouco, achando que isso é normal. Ah, eu durmo tantas horas, mas eu dou conta de fazer tudo no dia seguinte. Então, o sono para a saúde mental, ele muda a nossa capacidade de atenção, ele muda a nossa capacidade de concentração, ele muda o nosso controle das emoções, ele muda a nossa capacidade de discernimento nas tomadas de decisão. Então, para mim, o sono, eu acho que ele é o principal hábito que a gente deveria se preocupar e que muitas vezes passa batido por conta dessa vida cada vez mais corrida que a gente tem levado. Outro ponto importante, desculpa, é a questão da atividade física. Eu falo que não existe tratamento psiquiátrico, não existe saúde mental para pensar num paciente futuramente que hoje precisa do uso da medicação e no futuro que ele possa vir a ficar sem medicação, um paciente que não faça exercício físico regularmente. E regularmente, é todos os dias, inclusive aos finais de semana. Terceiro ponto, que eu acho que é de extrema importância, a questão da alimentação. Hoje em dia, né, a gente vê muitas doenças neuroinflamatórias aí, doenças que causam um processo de inflamação sistêmica, e isso também acaba influenciando na parte da produção dos neurotransmissores, né, dos neurohormônios. Então, isso também influencia diretamente na saúde mental. Pensando que hoje a gente tem o intestino como nosso segundo cérebro, né, na produção dos neurotransmissores, se eu tenho uma alimentação ruim, né, que é uma alimentação que inflama o meu intestino, muito provavelmente eu não vou ter condição de ajudar naturalmente o meu cérebro e o meu corpo a produzir o que é necessário para que eu viva sem aquelas condições que podem me fazer adoecer. Então, a alimentação, o sono, a atividade física, eu acho que são os 3 principais pontos que fazem a diferença na vida para quem é saudável, né, com prevenção para não adoecer, e para quem está precisando mudar os comportamentos para poder melhorar e ser um coadjuvante aí no tratamento. Perfeito. Então é para as duas áreas, tanto a pessoa que não tem nada e ela seguir bem na saúde mental, e também para quem está tanto com auxílio ali de remédios, mas essa parte ali de mudança de dos hábitos ali são fundamentais. Então sono, alimentação e exercício físico, primordial. Rotina.
Rotina é uma outra coisa que eu não falei, que passa muito batido. A pessoa, às vezes, ela tem uma vida corrida, ela trabalha em diferentes lugares, ela faz diferentes coisas, ela tem diferentes funções e não consegue estabelecer uma rotina. O corpo humano ele foi feito para viver com rotina. Horário para dormir, horário para acordar, horário para almoçar, horário para jantar. A gente não respeita o nosso horário de almoço. A gente não respeita as pausas necessárias para o nosso cérebro dar uma refrigerada ali para poder falar, tô ok, posso continuar. A gente não faz essas pausas. Então, a rotina, ela é de extrema importância para que você, junto com esses outros fatores, o sono, a atividade física e uma boa alimentação, isso possa servir tanto como prevenção como parte do tratamento. Perfeito. E aí, doutora, entrando num ponto ali das redes sociais, o quanto que elas podem agravar uma situação ali de ansiedade ou de depressão, o que você viu ali, né, nas suas abordagens ali, tanto pelo Instagram ou também ali dentro do consultório? Você já fez o teste de ficar um dia inteiro sem bateria de celular? Olha, não. É muito desafiador. Eu falo que assim, eu fico com o celular 24 horas ligado, porque é onde os pacientes têm acesso a mim e tudo mais. Mas isso facilita muito o uso das redes sociais, né? E nas redes sociais, a gente tem um estímulo dopaminérgico. Você tá ali, é um estímulo rápido, que gera um prazer rápido, né? Um entretenimento, às vezes, vazio, que não vai agregar nada, nenhum conteúdo que vá estimular a sua cognição, a sua memória, né? A sua concentração, muito pelo contrário. Quanto mais rápido esse estímulo, menos eu tenho que sustentar minha atenção naquilo ali. Então, eu tenho um estímulo que me gera um prazer, um estímulo dopaminérgico, está gerando uma alteração, né, a nível do sistema nervoso central, o meu corpo está sentindo aquilo ali, e eu vou ficar cada vez mais querendo novos estímulos. O problema disso aí, a gente só se dá conta quando a gente entra em abstinência das redes sociais, né? Não só das redes sociais, mas do uso do celular em geral, das telas em geral. E assim, é uma condição que hoje eu falo que você sai para jantar, você vê crianças, né, de 2, 3 anos sentadas na mesa. O pai fala com ela, direciona ela, faz alguma pergunta, a criança, ela não move ela não move a direção do olhar para o pai para poder escutar, ela está focada naquilo ali. Então, se o estímulo está começando cada vez mais novo, numa criança cada vez mais nova, a gente entrega um celular para uma criança de 1 ano, ela sabe que tem que tocar na tela e ela passa o dedinho ali, ela não sabe o que ela está fazendo, mas ela sabe que tem que passar o dedo e que ali vai acontecer alguma coisa, né? Então, aquele estímulo também é estimulado muito novo e isso faz com que a gente se torne cada vez mais intolerante àquilo que demanda a nossa atenção. Então, aí você vai assistir uma aula tradicional, você vai para um congresso, você vai para uma atualização, que você tem que ficar 2, 3 horas assistindo uma aula, concentrado, focado, deu 20, 30 minutos, você já dispersou, olhou para o lado, olhou no celular, mexeu no celular. Quando você volta, você já perdeu parte daquele conteúdo, porque você não consegue sustentar essa atenção. Então, para mim, na prática, eu vejo que é um problema. Às vezes a gente está dentro do consultório, a pessoa está ali, ela investiu tempo, ela está investindo um valor para estar ali, para ser atendida, e ela está com o celular na mão, às vezes, conversando com você. É necessário, muitas vezes, você fazer uma intervenção. Vamos deixar o celular de lado, agora é seu momento, deixa o celular, foca no que eu estou falando aqui, né? Então, você tem que fazer essa intervenção para trazer a consciência. E tem que ter uma mudança de mentalidade. Se os pais de hoje não tiverem essa consciência para mudar essa geração que está vindo, nossa geração, eu acho que a gente tem que ir se policiando. É autorresponsabilidade. Tendo consciência disso, do que isso pode ocasionar, a gente tem que se policiar. Mas essas crianças, né, esses adolescentes que estão vindo usando cada vez mais, isso é responsabilidade dos pais. Então, nós vamos colher. Com certeza. E aí, doutora, quando a gente faz aqui um pouco do nosso trabalho, né? A gente faz uma pesquisa para trazer as melhores perguntas ali que nossa audiência acaba trazendo. Sempre vem aquela pergunta que é um pouco capciosa, né? Quando que eu devo procurar uma psiquiatra, um psiquiatra? Porque muitas pessoas, né, têm esse receio de ir ao psiquiatra, esse medo de pedir ajuda, principalmente os homens, né? Mas quando que é o momento certo que você acredita ali que seria o ideal para as pessoas te procurarem já? O momento certo é o momento em que eu estou evidenciando, eu estou tendo clareza sobre o meu prejuízo. Então, eu estou tendo um prejuízo, seja pequeno, médio ou grande, é o momento certo de procurar. Pelo menos para eu ter
a oportunidade de esclarecer com alguém que é técnico, com alguém que é qualificado para falar, não, isso aqui você está precisando realmente de ajuda. Porque nem todos os psiquiatras, se uma pessoa... Eu já tive pacientes que foram lá, eu vim ver se está tudo bem. Porque a minha mãe tem transtorno depressivo, o meu pai tem transtorno bipolar e eu fico com medo de ter alguma coisa. Então, eu vim saber se eu posso fazer alguma coisa para não adoecer. É raro, mas acontece. Agora, teve prejuízo em qualquer área da vida, começou a ter sofrimento, mesmo que aquele sofrimento seja só seu e que o outro não considere aquilo um motivo para ser sofrimento, procure ajuda. Independente de qual seja o gatilho que esteja ali sendo movido para que a pessoa possa estar sentindo esse desconforto. Um desconforto que ele está persistindo e que está trazendo ruminação no pensamento. Eu fico pensando naquilo, aquele assunto não sai da minha cabeça, eu fico remoendo aquilo, eu começo a ter angústia, aperto no peito, eu começo a ter sintomas físicos. Opa, eu estou precisando de ajuda. Aí já é hora de procurar. Show. E qual que é a diferença do psiquiatra, o psicólogo e o terapeuta? O psiquiatra e o psicólogo, eles são terapeutas, né? Ou pelo menos deveriam ser, né? O psiquiatra, ele faz medicina, ele vai fazer intervenções tanto na parte medicamentosa quanto na parte comportamental. Então, são profissionais que eles estão ali para poder escutar sobre os sentimentos, sobre os comportamentos, sobre as emoções dos pacientes e poder, de alguma maneira, dar um direcionamento, ajudar aquela pessoa a se desenvolver para que ela possa ter uma jornada de vida mais leve. O psicólogo, ele fez um curso de psicologia, então ele não está apto a medicar os pacientes. Então, ele não pode prescrever medicação. Já o médico psiquiatra, como ele fez medicina, ele pode, além dessa intervenção psicoterápica, ele pode também fazer uma intervenção com o uso da medicação. Então, essa é a diferença. As terapias são diferentes tipos de terapia que tem, porque dentro da psicologia a gente tem a parte psicanalítica, tem a parte de terapia cognitivo-comportamental, né? Tem outros tipos de terapia. Então, a função do psiquiatra é o quê? Ele vai avaliar, ele vai fazer um diagnóstico e na hora de ele encaminhar para um psicólogo, ele vai encaminhar para um psicólogo que seja na linha daquilo que o paciente está precisando. Então, o paciente ele está buscando uma mudança de comportamento, uma coisa estruturada, rápida, tudo mais. Aí ele vai para a terapia cognitivo-comportamental. Então, existem diferentes tipos de terapia. Os psicólogos, eles podem ter habilitações diferentes. Alguns podem fazer todas, né? Outros podem ter especializações específicas em uma determinada área. E o psiquiatra, ele vai fazer essa avaliação geral para poder encaminhar. Ah, mas por que o psiquiatra, muitas vezes, ele não faz a parte de psicoterapia? Porque é mais oneroso, né? O custo para o paciente acaba saindo maior, além da questão do tempo, né? Porque como o psiquiatra ele tem que monitorar todos os outros pacientes que também tem a questão de avaliar o uso da medicação, às vezes ele não tem tempo suficiente para ver o mesmo paciente todas as semanas. Então, o próprio paciente acaba precisando dessa intervenção semanal, muitas vezes uma vez por semana ou 2 vezes por semana, ou dependendo do caso mais grave, até com intervenções mais recorrentes, mas ambos são habilitados para poder fazer terapia. Perfeito. E aí, doutora, queria que você deixasse uma mensagem final para a nossa audiência ali, que às vezes está sofrendo e está sofrendo em silêncio. Interessante porque eu acho que a maioria das pessoas, elas começam a sofrer em silêncio, justamente por conta desse preconceito Sim. e do estigma que eu te falei. Não hesite em procurar ajuda o quanto antes. Na dúvida, peque pelo excesso. Procure alguém que possa ter a clareza de te ouvir com empatia, com respeito, uma pessoa que dedique o tempo ali para poder estar também atento ao que você vai estar trazendo, vai estar falando ali, para ela poder te dar uma orientação clara, objetiva. Se for necessário um tratamento, o profissional que está ali, ele precisa ter uma estratégia de transcrever isso de uma forma clara para o paciente. Então, se está sofrendo, independente se as pessoas estão falando, rindo, debochando, fazendo piadas ou não, procure ajuda. Procure ajuda, porque assim, o preço que a gente paga, né, é muito alto. Eu falo que se as pessoas tivessem dimensão, se a mídia divulgasse quantas pessoas que morrem de suicídio por dia, a gente não brincaria com isso, a gente não faria nem piada de mau gosto com o assunto, a gente não faria
nenhum tipo de comentário que pudesse prejudicar a pessoa a se sentir na liberdade de poder procurar um profissional, pelo menos para ela poder tirar a dúvida. Então, se está com dúvida, peca pelo excesso, vai, procura, né? Se o profissional achar que está tudo bem, que é só uma manutenção, ele vai encaminhar para uma terapia, ele vai dar um direcionamento, né? A pessoa não vai ficar desamparada ali. Mas a gente tem que confiar que existem hoje profissionais que são habilitados, são capacitados, são empáticos, pessoas responsáveis e que estão ali para poder fazer a diferença na vida do outro. Perfeito. E aí, doutora, quais são suas redes sociais, onde o pessoal pode te encontrar também presencialmente para ter um acompanhamento mais de perto com você? O meu consultório é em Campinas, eu atendo na cidade de Campinas, no estado de São Paulo, e atendo na cidade de Cacilândia, no Mato Grosso do Sul, presencial. Se quiser me encontrar através das minhas redes sociais, no Mirelle Psiquiatra, você me encontra no Instagram. E se tiver alguma dúvida, alguma coisa que eu possa ajudar, lá tem o meu telefone de contato, meu telefone pessoal, eu mesma respondo. Só me mandar lá, que a gente vai verificar se existe essa necessidade ou não de fazer, né, um acompanhamento, um direcionamento aí, se precisa ou não de tratamento. Perfeito. Doutora, foi um prazer ter você aqui com a gente. Espero que você também tenha gostado aqui da nossa gravação. E você que chegou até aqui, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like para não perder nenhum conteúdo, que eu te espero no próximo episódio. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.